Precisamos hoje, mais do que nunca, do empenho de todos os santomenses para que o nosso desejo de um país melhor para todos se transforme em realidade, unindo toda a sociedade. Podemos garantir a condição de direito à vida, viver sem fome. Podemos garantir a educação de qualidade para todos. Podemos garantir a igualdade entre sexos e a valorização da mulher. Podemos reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde das gestantes. Podemos combater o SIDA, o paludismo e outras doenças. Podemos cuidar do meio ambiente e garantir a qualidade de vida. Podemos, todos juntos, trabalhar pelo desenvolvimento. Pessoas, governos, sociedade civil, empresas, organizações sociais. Enquanto você faz a sua ação, muitos outros estão fazendo a sua parte. A soma de pequenas ações pode fazer uma grande diferença e mudar São Tomé e Príncipe. É uma tarefa de todos nós. Se você mudar, tudo muda à sua volta. Se você mudar, tudo muda à tua volta. Se você mudar, tudo muda à sua volta. Se você mudar, tudo muda à sua volta. Boa noite. Bem-vindos ao STP em linha. O primeiro-ministro demissionário Gabriel Costa fez hoje o balanço da sua governação. Para Gabriel Costa, o 15º governo conseguiu manter o clima de paz e de estabilidade no país. Proponho-me, nesta comunicação, a refletir sobre as principais realizações do 15º governo constitucional, exemplificando as iniciativas tomadas e ações concretizadas durante uma governação que enfrentou constrangimentos exógenos e pressões internas da vária ordem. Arriscar-me-ei a dizer, a este propósito, não com uma visão heroica, mas com espírito de responsabilidade e de humildade, que apesar de todas as dificuldades que tivemos de enfrentar, conseguimos cumprir a missão que nos foi confiada. Conseguimos manter o clima de estabilidade e paz. Conseguimos dar provas da nossa vontade de defender e de servir o interesse de São Tomé e Príncipe. Conseguimos governar, no melhor sentido do termo, e deixar clara a nossa preocupação com o futuro do nosso país, com o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e a criação de condições para a melhoria do bem-estar do nosso povo. Em 22 meses de governação, o volume de recursos externos mobilizado pelo 15º governo é superior ao que o governo anterior conseguiu mobilizar em 28 meses de governação, afirmou Gabriel Costa. Mobilizamos recursos destinados à execução do Programa de Investimento Público, nomeadamente o crédito de Angola, do Fundo do OPEC para o Desenvolvimento Internacional, destinado ao financiamento de abastecimento de água à cidade de Neves e Ardoz. Obtivemos donativos do BAD, da República Democrática de Timor-Leste e do Banco Mundial. Em suma, o volume dos recursos externos mobilizados por este governo em 22 meses é de longe superior ao que o anterior governo conseguiu mobilizar em 28 meses de governação. Tivemos que honrar muitos compromissos assumidos pelo anterior governo enquanto sinal claro de responsabilidade governativa, na medida em que o não pagamento de dívidas contraídas no mercado interno constituía uma séria ameaça para o empresariado nacional que corria o risco de perder os seus bens. O chefe do governo demissionário falou também da maturidade do povo santomense a quando das eleições de 12 de outubro e espera que o partido eleito conduza São Tomé e Príncipe a uma mudança que o povo espera ver
realizada. Essas eleições foram realizadas pela primeira vez em simultâneo e com êxito, graças ao concurso dos nossos parceiros e ao empenhamento da Comissão Eleitoral Nacional, cujo trabalho pretendo aqui enaltecer na pessoa do seu presidente. Hoje há uma nova maioria clara, a qual o povo confiou inequivocamente a responsabilidade de governar São Tomé e Príncipe durante os próximos 4 anos. Regozijo-me por ter ficado assim aberto o caminho para a realização das grandes reformas que o país tanto reclama, que espero e desejo que essa nova maioria esteja em condições de realizar. Importa agora, sem ódio e sem rancores, sem ressentimentos e sem triunfalismo, ter a capacidade de mobilizar todos os cidadãos e responsáveis políticos, em vez de os dividir, unir esforços para vencer os importantes desafios que a agenda nacional nos reserva para os próximos anos. Os seguidores do canal Andi Live poderão acompanhar na íntegra o discurso balanço da Sua Excelência Primeiro-Ministro e chefe do governo demissionário Gabriel Costa aqui no quintenglande.com. A Andi Live foi conhecer hoje alguns vencedores ambulantes do saco de plástico que deambulam na nossa capital. A atual situação econômica do país tem congestionado o comércio nos mercados, onde as pessoas, de uma forma ou de outra, vão à procura de um sustento para a sua família. A venda de saco de plástico tem aumentado na cidade capital, um negócio praticado por crianças, jovens e adultos. Hoje fomos conhecer alguns vendedores ambulantes de saco de plástico na Praça Capital. És plastiqueira há quanto tempo? Há 5 anos. Desde 12 anos comecei a vender plástico, porque minha família não tem condições. Depois fiquei assim mesmo a vender até dia de hoje. Consigo tirar sustento para mim um pouco, mas para completo não. Sustento dia a dia. Dá para tirar? Sim. Isso aqui na praça, quais são as dificuldades que vocês têm aqui para vender plástico? Dificuldade é que não há movimento e os mais velhos não deixam vender. Depois, quando não há venda também, nós não almoçamos, passamos fome, tal. Qual é o horário que vocês vendem mais plástico, de manhã ou de tarde? À tarde. 17 horas, porque à tarde é que mais pessoas vêm fazer compra e nós vendemos mais à tarde. Tens quantos anos? 14. Vendes plástico há quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Essa profissão de vender plástico, dá para tu levar sustento para casa? Sim. Por dia, quanto você consegue fazer aqui? 200, 300. Só. Você não estuda? Não. Por que você não estuda? Fala alto, rapaz, chega. Você não estuda por quê? Fala. Você não gostaria de estudar? Não gostaria de estudar? Consigo. Eu consigo. Queria estudar? Não queria estudar? Queria. O que você quer ser quando crescer? O homem da manhã. Nós temos que estudar para ser homem da manhã. Sim. Vai ficar vendendo plástico só? Não. O que vais fazer? Vou estudar. Eu sempre vejo na televisão que dizem que vai ajudar os plastiqueiros, que é para sair dessa vida. Sempre eles dizem, mas não cumpre. Fica só a dizer. Depois ainda anda a criticar que a criança não pode vender plástico, porque e eles andam a criticar e não ajuda. A criticar não ajuda. Estou aqui para dizer que isso não resolve. Temos que pôr a mão aqui para ajudar, para nos ajudar próprio e ajudar a pessoa. Não pode sair daqui a roubar, a fazer, nós temos que vender. E eles não querem para vender e não estão a ajudar. És plastiqueiro há quanto tempo?
Já há 15 anos. Há 15 anos de profissão como plastiqueiro? Sim. Eu tive a estudar. Eu terminei 7ª classe e eu detei que 7ª classe com esse tempo. Meu pai e minha mãe não teve recurso e por daí eu desisti de aula. Eu fui para a oficina, aprendi a bater chapa, não deu. Depois daí eu entrei no mercado. Já há 15 anos? Sim. E essa profissão dá para sobreviver? Minimamente. Quanto é que consegues fazer por dia? Conforme o mercado, movimento. Não, mas conforme o movimento, quanto consegues fazer? 150 por dia. Quando a polícia é um passeio, já vou na vontade. Com polícia é melhor que nada. Já estás nessa profissão há 15 anos. Achas que pretendes continuar nela? Queres mudar? O que é que fazes? O que é que queres fazer da tua vida? Sim. Até um dia eu queria indicar um querido, dizer que já chegou a tua para deixar de ver plástico e sai em plástico. E consegues sustentar a tua família com esse negócio? Sim. Qual é o teu sonho para o futuro? Sonho? Agora tem algum sonho mais? És plastiqueira há quanto tempo? Já 11 anos para aqui. 11 anos? Para aqui, já. Esta profissão é rentável? Dá para sobreviver? Simplesmente um pouco, né? Para sustentar a família dia a dia, dá, né? Mas somente que a maneira que o país está correndo, né? Por essa razão que há muitas pessoas, sabe? Deixam de trabalhar, vêm para negócio, outros que têm dinheiro para vender plástico, têm que vender plástico, não têm dinheiro, vende outro tipo de negócio, então dá minimamente um pouco para sustentar a família em casa. E por dia consegues fazer quanto? Dias 100, 150, sabe? 100 contos, 150 contos por dia, máximo. E nessa profissão de plastiqueiro, qual é a hora que tem mais movimento? Qual é a hora que se vende mais plástico? Bom, tem mais movimento, mas é de manhã ou à tarde, mais, porque o momento mais já saiu, né, o plástico sai mais, foi o momento que quando vai ter peixe, tá vendo? O momento quando vai ter peixe, vai ficar com mais movimento, tá vendo, das pessoas, então fica com mais saída. Você não tem nenhuma dificuldade aqui no vosso dia a dia, não? Bom, dificuldade não, simplesmente desde que estamos cá a vender, nunca não tem assim nenhuma dificuldade aqui. A falta de emprego que se faz sentir no país e o índice de pobreza, famílias monoparentais e outros fatores assistentes na sociedade têm feito com que muitos jovens e crianças labutassem no mercado da cidade capital com o objetivo de levar o sustento à sua família. Em São Tomé e Príncipe, o planeamento familiar tem sido uma das responsabilidades das mulheres no seio familiar. Conhecer a visão dos homens santomenses em relação ao planeamento familiar foi o objetivo desta reportagem feita pela AndiLive. O planeamento familiar é uma forma de assegurar que as pessoas tenham acesso à informação, a métodos de contracepção eficazes e seguros, a serviços de saúde que contribuem para a vivência da sexualidade de forma segura e saudável. A prática do planeamento familiar permite que os homens e mulheres decidam se querem e quando querem ter filhos, programando a gravidez e o parto nas condições mais adequadas. Em São Tomé e Príncipe, o planeamento familiar tem sido uma das responsabilidades das mulheres no seio familiar. Conhecer a visão dos homens são-tomenses em relação ao planeamento familiar foi o nosso objetivo. Quer dizer, reduzir os números de filhos numa família. Quer dizer, ter um número de filho desejado, não um filho indesejado. O filho no momento certo, não no momento incerto. E costumas acompanhar a tua esposa aqui no serviço de saúde para fazer o planeamento familiar? Eu faço isso. Quer dizer, eu faço às vezes, nem sempre, mas faço às vezes. Acompanho às vezes. E eu também faço planeamento familiar em casa com a minha esposa. E sabes quais são os métodos que se faz aqui para o planeamento familiar? Por exemplo, o preservativo é um dos métodos.
O DIU é outro método, a injeção é outro método. É importante fazer planeamento familiar, uma vez que sem planeamento familiar nós podemos ter filho indesejado, gravidez precoce. Por essa razão eu acho que é importante o planeamento familiar. O planeamento familiar é um controle que as mulheres têm, que é para evitar muitos filhos, né? Mas será que é só as mulheres que devem fazer o planeamento familiar? Não só, também os homens também, né? Controlar também. Tipo assim, ambas pessoas, parte de ambas pessoas. E alguma vez já acompanhaste a tua mulher a um serviço de saúde para poderem fazer então um planeamento familiar? Já fiz isso. Já fiz isso uma vez. Os métodos de planeamento familiar, parte de mulher eu não sei muito, né? Mas eu só sei que o que ela tem que fazer, evitar muitos filhos, são os primeiros métodos. Tipo, usar preservativo, né? A vantagem de ter uma família planeada é uma família organizada, porque uma família quando é planeada já não é como uma família quando não tem controle. Vamos falar sobre planeamento familiar? Nunca. Tens namorada? Eu tenho. Não usas nenhum método para poder prevenir filho com a tua namorada? Só preservativo. Preservativo, só que nós controlamos com ele. Vocês dois nunca foram para o posto receber um aconselhamento? Não, então. Não fizemos isso porque ela não tem mais sintoma, nem eu também não tenho mais sintoma, tá vendo? Eu não sinto nada, ela não sente nada, é por isso que nós não íamos para o posto, nós não foram para o posto. Vocês um dia não querem planear os filhos, querem ter? Claro, nós queremos sim. Então por que não foram ainda? Eu não fui ainda porque não houve caso ainda para ir para o posto. É algo então que compete então o pai e a mãe, né? Que eu sei, de minha parte. Compete o quê? Fazer o quê concretamente? Quer dizer, para a mãe, então o pai tem que então ter, como dizer, ou tem que ser consciente ao outro, né? Tem que ter um amor, então, como dizer, um amor mais fiel entre um ao outro, para não criar complexo com as pessoas, né? E tens filho, tens mulher em casa? Eu tinha fosse embora, mas tenho um filho fora. Por enquanto estou solitário. Não tens namorada? Tenho. Não usas nenhum método com ela para poder evitar filho? É algo então mais que eu penso, tá vendo? Mas quando é que é mais filho, vai tornar um pouco difícil então tornar de, como dizer, economizar o método, né? E não conheces nenhum método preservativo, pílula não conhece? Eu conheço. Não usas? Eu uso. A tua mulher não usa? Eu não sei se ela usa, mas eu não. Como eu confio nela, eu posso então usar com ela. Planeamento familiar, eu entendo que é, sei lá, medicamentos que a mulher toma, qualquer coisa assim, para ter pouco filho, quantidade de filho que quiser, tá vendo? Alguma vez já acompanhaste a tua namorada para fazer planeamento familiar? Não. Ainda não. Sabe quais são esses medicamentos, quais são esses métodos que se usam no planeamento familiar? Métodos? Não, isso não sei. Nenhum? Não. Não usas o preservativo? Uso sim. Bom, como eu tenho mulher, eu não uso. É o direito do casal a participar na educação e no desenvolvimento do seu filho. E você e a tua mulher alguma vez já foram ao posto fazer um aconselhamento sobre o planeamento familiar? Sim, de vez em quando, sim. Enquanto não estou de serviço, eu acompanho no desenvolvimento da minha criança, levando ao posto, pesando e não só, né? E tu sabes quais são os métodos que as mulheres utilizam, ou também os homens, para fazer o planeamento familiar? Bom, há vários métodos. Há métodos contraceptivos, como o uso do preservativo, uso da pílula, uso de fazendo a vasectomia, a laqueação de trompa. Bom, são métodos que eficazes, que pode reduzir o número de crianças em cada casal. É um plano que se faz na família, há vários planos, há planos financeiros, há planos também na obtenção dos filhos, a quantidade de filhos que um casal pretende ter. É um conjunto dessas coisas, mais ou menos. Se já lá acompanhei, não, mas já aconselhei. Praticamente não diretamente, mas indiretamente sim. Há vários métodos de contraceptivos
Por exemplo, no uso da camisinha, há algumas drogas também que se tomam para evitar para os filhos. Eu acho que também há métodos de calendário, uma série de há pessoas que defendem que o planeamento familiar, principalmente as mulheres, muitas não aderem porque estraga a mulher. Concorda com esta afirmação? Quer dizer, eu não posso concordar nem tampouco discordar, mas eu acho que como homem que somos, cada um de nós temos a nossa componente, né? Eu acho que um medicamento que faz um bom efeito numa senhora, na outra pode não fazer. Agora, isso que se estraga, se não estraga, eu não consigo dizer, mas eu acho que há alguns efeitos que podem ser positivos numa senhora, como já havia dito, e negativo na outra. Eveline Nascimento, enfermeira do Serviço de Aconselhamento do PMI, disse que muitos homens não participam nas consultas de planeamento familiar. Alguns homens participam, mas tem alguns que vêm só para buscar a pílula o Postinol, que é a pílula de emergência, a pílula de 24 horas. E eu acho isso muito errado. O importante, antes de fazer um método, importante é o casal sentarem e terem uma conversa. E isso facilitará a vida dos dois. Não é só a mulher que deve fazer o planeamento familiar. O homem também tem que participar com ela, tem que apoiar, tem que ajudar ela, dar força. Nesse caso, qual é o apelo que você deixa já que disseste que os homens devem dar a força à mulher, qual é o apelo que você deixa aos jovens homens? Pronto, é que o apelo que eu deixo é que os homens, os jovens, venham mais para o centro de saúde, mais para tirar mais informação sobre este método. Participar mais com as suas mulheres, com a namorada, sobre este método. Existem muitos métodos contraceptivos. A pílula microgênio, microlite, o preservativo, o DIU, a injeção, o gerdel e outros métodos. É necessário que o homem e a mulher conheçam estes métodos e adiram ao planeamento familiar. Planeamento familiar, uma necessidade para a melhoria da condição de vida. Traços da cultura santomense, como a gastronomia e música, ganharam destaque no livro intitulado Manifestações Culturais Santomenses. A obra é do escritor santomense Lúcio Amado. A Mediateca do BISTIP acolheu na noite de ontem o lançamento da segunda edição do livro intitulado Manifestações Culturais, do escritor santomense Lúcio Amado. A obra retrata traços da cultura santomense. A música, a gastronomia, os escritores e todas as manifestações ligadas à cultura nacional ganharam destaque nessa obra. Para o autor, o título da obra foi a forma encontrada para fazer um apelo a todas as manifestações da cultura santomense que no momento não têm sido valorizadas pela sociedade. O título vem justamente por fazer apelo a tudo que tem a ver com a nossa identidade, com a nossa cultura, que é uma coisa que está, neste momento, a nossa cultura está um bocadinho, digamos, à margem da amargura, porque não se liga muito. Entretanto, a obra vem dar a conhecer um pouco mais da cultura nacional. Eu penso que é uma contribuição, não digo que seja grande, mas é razoável, né? Porque nós não podemos, de facto, extrapolar, mas de facto tem várias coisas que vêm ajudar a uma pessoa que queira saber como é que é a nossa cultura. Segundo Graça Augusto, a apresentadora da obra, a mesma aborda questões da cultura santomense de uma forma simplificada e de fácil compreensão. Eu tive a oportunidade de lê-la para fazer a apresentação. Julgo ser uma obra bastante interessante. Fala de uma forma bastante fácil de apreender e uma escrita bastante agradável sobre a nossa cultura nos mais variados aspectos, não é? A nível da gastronomia, a música e tem questões interessantes que prendem-se com o nosso dia a dia e recomenda-se. Até o momento, Manifestações Culturais Santomenses é a segunda obra da autoria do escritor nacional Lúcio Amado.
A obra, que foi lançada na noite de ontem, conta com financiamento do Banco BISTIP. Projetar e valorizar a gastronomia de São Tomé e Príncipe a mais alto nível motivaram a realização do evento STP Sabores em Lisboa, uma iniciativa das mulheres santomenses residentes em Portugal. O projeto Gastronomia em Movimento é uma iniciativa de mulheres santomenses residentes em Portugal e deu o pontapé de saída em Lisboa, com uma conferência sobre a cultura e a potencialização dos valores gastronómicos de São Tomé e Príncipe. Isto é bastante fundamental porque se enquadra num esforço que tem sido feito nos últimos tempos para a inclusão de São Tomé e Príncipe na rota do turismo mundial. Nós sabemos que o nosso turismo é muito valorizado em duas vertentes. Uma, a vertente ecológica, e outra, a vertente cultural. Ora, dentro desta vertente cultural, nós sabemos que podemos potencializar a nossa gastronomia como um elemento bastante fundamental de atração de turistas. É verdade que os turistas não viajarão para São Tomé e Príncipe apenas para degustar os nossos pratos, embora sejam deliciosos, mas uma vez estando em São Tomé e Príncipe, é bastante fundamental que possamos usar a nossa gastronomia, a nossa comida e não só um conjunto de elementos que caracterizam a nossa cultura gastronómica como atração para esses turistas, como algo que podemos proporcionar para que a estadia possa ser excelente, possa ser de grande recordação. Este evento serviu para divulgar a gastronomia santomense através de um jantar de degustação, onde houve o cruzamento da cozinha tradicional das ilhas do meio do mundo com outras influências internacionais. O que nos motivou principalmente a organizar o evento é pelo facto de nós termos diagnosticado a falta da visibilidade gastronómica de São Tomé e Príncipe. O projeto tem como o principal objetivo a promoção, a divulgação da gastronomia tradicional santomense e não só. Nós pretendemos, isso é um projeto experimental, da qual nós faremos fusão com os produtos tradicionais santomenses, com os produtos internacionais e produtos da lusofonia. Nesta mostra de sabores das ilhas consideradas pérolas do Equador, estiveram presentes várias individualidades, com destaque para os embaixadores da Guiné Equatorial e de São Tomé e Príncipe, acreditados em Lisboa. A gastronomia, a par da cultura, é o que nós chamamos de os verdadeiros embaixadores do país. Com a gastronomia, nós podemos dar a conhecer São Tomé e Príncipe e criar maior atratividade do nosso país. E eu devo, sinceramente, parabenizar os que tiveram esta ideia, porque em Lisboa, aliás, a casa está cheia. É sinal de que precisamos, de facto, de um espaço em Portugal onde se possa publicitar a gastronomia são-tomense. Todos aqui presentes gostam de São Tomé e Príncipe, muitos estrangeiros que visitaram o nosso país e que provaram sabor e estão ávidos. E ocasiões como estas são sempre de felicitar e de se proporcionar que aconteçam muito mais vezes. Entre São Tomé y Guinea Ecuatorial solamente nos separa el Atlántico, pero espiritualmente estamos congeniados. Somos una gran familia de sangre, de cultura, de gastronomía, de todo. O sea que estando aquí es como estar en mi propio país. ¿Ya probó los platos típicos de São Tomé? Sí, lo he probado. O sea que casi es lo mismo como en Guinea Ecuatorial, lo mismo. No hay gran diferencia. Y más, mucha de la gastronomía de Guinea Ecuatorial tiene su origen en São Tomé. Por ejemplo, la forma que se come el bacalao en Guinea es lo mismo que se hace también en São Tomé. Para além de saborear os pratos tradicionais das ilhas do meio do mundo, o público presente pôde ainda conhecer a música e danças de São Tomé e Príncipe.
tudo, é tudo delicioso, a doçaria fabulosa. Acho que deviam fazer mais vezes estes eventos para dar a conhecer a cultura que nós não conhecemos. Foi tudo a primeira vez, o conhecimento da gastronomia e o conhecimento também da cultura. Nunca esteve em São Tomé e Príncipe? Mas é um incentivo a ir, está bem? Já pensaram ainda dar um salto este ano? Este ano já não, mas para o próximo quem sabe. Olha, gostei de um prato que eu comi com quiabos que são fantásticos, muito bom. É a primeira vez que prova pratos típicos de São Tomé e Príncipe? É, de São Tomé e Príncipe é a primeira vez e gostei imenso, fiquei fã, gostei. Já conhece São Tomé e Príncipe, não? Só pela televisão, infelizmente só pela televisão. Mesmo assim gosta? Mesmo assim gosto imenso, mas agora tenho aqui um bocadinho de São Tomé e estou a gostar imenso. As pessoas fantásticas, a comida também, todo o ambiente, acho que dá vontade de ir a São Tomé. Com pessoas assim e comida assim, acho que vale a pena lá ir. Adorei a cachupa, nunca tinha experimentado, foi a primeira vez, estava fabulosa. Mas o ambiente, principalmente o ambiente é fantástico, vocês são pessoas realmente fantásticas. É a primeira vez que participam num ambiente destes? É a primeira vez e estou a adorar, realmente. É para continuar e acho que vocês, com estes eventos, só têm a ganhar para puxar pessoas para visitar a vossa terra. Sim, senhor. Tudo quanto comi é realmente muito bem confeccionado e os doces são uma maravilha, diferente dos nossos doces, com os paladares da vossa cultura, do coco, do chocolate, que é há pouco divulgado o chocolate de São Tomé, que é um dos melhores, e este doce aqui de milho, também um arroz doce de milho, que é realmente uma delícia. É a primeira vez que prova tudo isto? Tudo isto é a primeira vez e estou fã. Está desejosa de um dia conhecer São Tomé e Príncipe? Sim, em todas as Áfricas é a que mais me fascina. O projeto Gastronomia em Movimento, STP Sabores, é uma iniciativa que nasceu para ficar e tem como objetivo expandir a cultura e a culinária são-tomense na Europa. Isto é quase como um princípio de um sonho. Eu gosto desta área e vou continuar a desenvolver trabalhos, não só como almoços, jantares e eventos deste nível, mas sim um evento de níveis maiores, como a divulgação e estudo. Entre os objetivos deste grupo está a possibilidade da criação de uma escola profissional onde qualquer um pode aprender a confeccionar pratos tradicionais de São Tomé e Príncipe. A gastronomia santomense, um dos grandes atrativos das Ilhas Maravilhosas. No âmbito do atual contexto político que se vive em São Tomé e Príncipe, vamos ouvir agora a opinião do jornalista da RDP África, Jorge Gonçalves. Há quem persista de forma incompreensível pela falta de fundamentação política e constitucional em defender soluções que a ciência política rejeita e que o formalismo decisório recomendaria. É o caso da polémica, estéril e com grande dose de absurdo, sobre a indigitação do Primeiro-Ministro em São Tomé e Príncipe, os prazos de investidura dos deputados eleitos, de início da primeira sessão legislativa da nova legislatura e sobre a natureza do regime que determina a dupla dependência política do Governo em relação ao Parlamento e ao Presidente da República. O que os eleitores são-tomenses legitimaram pelo seu voto foi uma nova composição da Assembleia Nacional, conferindo novos mandatos a novos deputados. Nada obriga, no plano dos princípios, a que a indigitação pela maioria de uma personalidade para Primeiro-Ministro recaia num deputado. Pode indigitar qualquer outra personalidade. Mas fica igualmente na disponibilidade dessa maioria propor um chefe de governo que saia do Parlamento. E, nesse caso, é legítimo que a indigitação ocorra após a investidura dos novos deputados,
atribuindo-lhes um mandato político que resultou das eleições. Lembro-me do que dizia um dos dirigentes são-tomenses em plena campanha eleitoral, de que não se estava a eleger candidatos a primeiro-ministro, mas a deputados. E bem, o que parece desajustado não é propriamente nenhuma das questões suscitadas nesse debate em São Tomé e Príncipe, mas uma outra coisa. O tempo que medeia entre a confirmação oficial dos resultados eleitorais e o início da legislatura. O encurtamento deste prazo evitaria muitas destas polémicas e alguns absurdos que mereceriam melhores cautelas das assessorias políticas do presidente Pinto da Costa, porque não é justificável que tenha convocado para a audição sobre a nova legislatura, o convite à formação do governo e a futura indigitação do primeiro-ministro, dirigentes de partidos políticos que perderam a representação parlamentar. É que para a formação do governo e a indigitação do primeiro-ministro, quem deve ser ouvido são os partidos que compõem a nova legislatura. A não ser que se queira manter a lógica do diálogo nacional, mas não é esse o domínio material e formal de expressão dessa ideia. Cumprir as regras e valorizar os princípios devem estar na base de qualquer programa político e de qualquer exercício de poder. Fazer as coisas direitinho, como se costuma dizer. Todos ganhamos com isso. É tudo no STP em linha de hoje. Obrigado por nos ter acompanhado e tenha uma boa noite.